Ela acorda antes do sol para cuidar da mãe doente e enfrentar mais um dia de luta. Mas o destino muda quando, no quarto luxuoso, encontra seu patrão sem aviso. O olhar dele queima mais do que o constrangimento que paralisa seus passos. A partir dali, o impossível começa a tomar forma, e ela não está preparada. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. Marina nunca imaginou que a vida pudesse mudar tão drasticamente em questão de segundos. Naquela manhã de segunda-feira, ela acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. O despertador tocou às 5 da manhã, e seus olhos ainda pesados se abriram com dificuldade. Do lado de fora da pequena casa no subúrbio de São Paulo, o mundo ainda dormia. As ruas estreitas da Vila Esperança estavam silenciosas. Apenas o som distante de um cachorro latindo quebrava o silêncio da madrugada. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho. No quarto ao lado, sua mãe, Dona Helena, descansava. A mulher de 60 anos enfrentava dias cada vez mais difíceis. A doença que a acometia há 2 anos roubava suas forças pouco a pouco, transformando aquela senhora, antes tão ativa e vibrante, em uma sombra frágil do que costumava ser. Marina sentia o coração apertar toda vez que olhava para a mãe, mas não podia se dar ao luxo de desmoronar. Ela era tudo o que Dona Helena tinha. O banheiro pequeno e simples da casa refletia a realidade em que viviam. Marina se olhou no espelho enquanto lavava o rosto. Seus 24 anos carregavam uma maturidade que não combinava com a idade. Os olhos castanhos escuros revelavam cansaço, mas também determinação. Seus cabelos longos e castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples. Ela não tinha tempo para vaidades, nem dinheiro para isso. Depois de tomar um café rápido e deixar o almoço pronto para a mãe, Marina pegou a bolsa gasta e saiu de casa. O ônibus que a levaria até o bairro nobre de Morumbi já estava lotado quando ela conseguiu embarcar. Espremida entre desconhecidos, ela deixou a mente vagar. Há 3 semanas conseguira aquele emprego através de uma indicação da vizinha. A vaga era para trabalhar como funcionária doméstica em uma mansão. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que conseguira até então, e ela precisava desesperadamente daquele dinheiro. A mansão onde trabalharia ficava em uma rua arborizada e tranquila, cercada por muros altos e portões eletrônicos. Marina ainda se lembrava da primeira vez que passou por aquele portão. Sentiu-se pequena, deslocada, como se não pertencesse àquele mundo. A casa era imensa, com jardins bem cuidados, piscina, garagem para 4 carros. Tudo naquela propriedade gritava riqueza e poder. Seu patrão era Gabriel Almeida, herdeiro único de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Com seus 32 anos, Gabriel era conhecido não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também por sua aparência marcante. Alto, de ombros largos, cabelos negros sempre bem penteados e olhos verdes penetrantes, ele tinha uma presença que não passava despercebida. Marina o via apenas de passagem. Nos primeiros dias, ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Quando estavam na mesma casa, ela procurava se manter invisível, cumprindo suas tarefas com eficiência e discrição. Mas, naquela segunda-feira, tudo mudou. Marina havia chegado à mansão pontualmente às 7 da manhã, como de costume. A governanta, Dona Lúcia, uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhava ali há mais de uma década, a recebeu com um sorriso gentil. Dona Lúcia era responsável por coordenar todas as tarefas da casa e tinha sido quem treinara Marina nas primeiras semanas. Limpeza do quarto principal, arrumou a lista mental das tarefas. Gabriel tinha saído para uma reunião importante e só voltaria no final da tarde. Pelo menos era o que Dona Lúcia havia dito. Marina subiu as escadas de mármore que levavam ao 2º andar, onde ficava a suíte principal. A porta estava entreaberta. Ela bateu levemente como sempre fazia, mas não obteve resposta. Empurrou a porta e entrou. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta. Gabriel estava ali, não em uma reunião. Ali, naquele quarto, saindo do banheiro da suíte, uma toalha branca enrolada na cintura era a única coisa que cobria seu corpo ainda úmido do banho. Gotas de água escorriam pelos ombros definidos, descendo pelo peitoral atlético.
Os cabelos molhados estavam despenteados, e ele parecia tão surpreso quanto ela. Marina congelou. Seus olhos se arregalaram, e ela sentiu o sangue subir violentamente ao rosto. Não conseguia se mover. Não conseguia desviar o olhar. Não conseguia sequer respirar direito. A bolsa de produtos de limpeza que carregava quase escorregou de suas mãos. Gabriel, por sua vez, não demonstrou constrangimento. Pelo contrário. Um sorriso lento e malicioso se formou em seus lábios. Ele a observou por um longo momento, os olhos verdes percorrendo o rosto corado dela com uma intensidade que a deixou ainda mais nervosa. Eu sinto muito, senhor. Marina finalmente conseguiu gaguejar, sua voz saindo trêmula e baixa. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Dona Lúcia disse que... Tudo bem, Marina. Ele interrompeu, a voz calma e profunda. A reunião foi cancelada. Voltei mais cedo. Ela baixou o olhar imediatamente, tentando focar em qualquer coisa que não fosse o homem seminu à sua frente. Eu volto mais tarde para arrumar o quarto, murmurou, começando a recuar em direção à porta. Não precisa, Gabriel disse, dando alguns passos em direção a ela. Pode arrumar agora. Vou apenas me vestir. Marina sentiu o coração disparar. Ele passou por ela, tão perto que ela pôde sentir o perfume fresco do sabonete misturado com algo mais masculino, algo que a fez tremer por dentro. Gabriel entrou no closet, e ela ficou ali, parada no meio do quarto, sem saber o que fazer. Respira, Marina. Respira, ela pensou, tentando se acalmar. Mas era impossível. Suas mãos tremiam enquanto começava a arrumar a cama, trocando os lençóis com movimentos mecânicos. Podia ouvi-lo se movendo no closet, o som das roupas sendo manuseadas, a porta se abrindo e fechando. Quando ele finalmente saiu, já estava vestido com calça social e camisa branca ainda sem gravata. Ele se aproximou do espelho, ajeitando o cabelo. Marina tentava se concentrar em sua tarefa, mas sentia os olhos dele sobre ela através do reflexo. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marina? Gabriel perguntou casualmente. 3 semanas, senhor. Ela respondeu sem encará-lo. E está gostando? Sim, senhor. É uma boa oportunidade. Gabriel assentiu, amarrando a gravata com movimentos precisos. Fico feliz em ouvir isso, ele disse. E havia algo em seu tom que ela não conseguia decifrar, algo que a deixava inquieta. Quando Marina terminou de arrumar o quarto, saiu dali o mais rápido que pôde, sentindo as pernas bambas. Desceu as escadas quase correndo e foi direto para a área de serviço, onde Dona Lúcia organizava roupas para lavar. Tudo bem, querida? Dona Lúcia perguntou, notando o estado alterado da moça. Você está vermelha. Estou bem, Marina mentiu, pegando um pano para começar a limpar os móveis da sala. Só um pouco de calor. Mas não era calor. Era vergonha. Era confusão. E se ela fosse completamente honesta consigo mesma, era algo mais. Algo que a assustava. O resto do dia passou em um borrão. Marina cumpriu suas tarefas mecanicamente, tentando não pensar no que havia acontecido. Mas era impossível. A imagem de Gabriel saindo do banheiro, aquele sorriso confiante, a forma como ele a olhou, tudo estava gravado em sua mente como ferro em brasa. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Marina pegou suas coisas e saiu pela porta dos fundos, como sempre fazia. Estava quase alcançando o portão quando ouviu a voz dele. Marina. Ela se virou assustada. Gabriel estava parado na varanda, as mãos nos bolsos da calça, observando-a. Até amanhã, ele disse simplesmente, mas havia algo em seu olhar que fazia seu estômago revirar. Até amanhã, senhor, ela respondeu baixando a cabeça e saindo rapidamente. No ônibus lotado de volta para casa, Marina encostou a cabeça no vidro da janela, deixando a cidade passar em um borrão de luzes e movimento. O que havia acontecido hoje? Por que ela não conseguia tirar aquele homem da cabeça? Era errado. Ele era seu patrão. Ela era apenas uma funcionária. Não podia, não devia pensar nele daquela forma. Mas pensava. Quando chegou em casa, já era noite. Dona Helena estava acordada, sentada na pequena sala assistindo à novela das 8. A mulher sorriu quando viu a filha. Oi, minha filha. Como foi o dia? Cansativo, Marina respondeu, forçando um sorriso. E a senhora? Conseguiu comer direitinho? Comi sim.
Você deixou tudo uma delícia, como sempre. Marina beijou a testa da mãe e foi para o quarto. Depois de tomar um banho rápido, pegou o celular e discou para Jéssica, sua melhor amiga desde a adolescência. As duas se conheciam há mais de 10 anos e compartilhavam tudo. Jéssica atendeu no segundo toque. Oi, Mi, tudo bem? Jess, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, Marina disse, jogando-se na cama. Conta tudo. E Marina contou. Contou sobre ter entrado no quarto sem saber que Gabriel estava lá. Sobre vê-lo de toalha, sobre o sorriso dele, sobre como seu coração disparou e como ela não conseguia parar de pensar naquele momento. Meu Deus, Marina. Jéssica riu do outro lado da linha. Você está gostando do seu patrão? Não estou, Marina protestou, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Está sim, e pelo jeito que você está descrevendo esse homem, até eu estaria, Jéssica provocou. Mas cuidado, Mi, ele é rico, você é empregada. Você sabe como isso pode acabar. Eu sei, Marina suspirou. Por isso é tão errado sentir isso. As duas conversaram por mais alguns minutos antes de se despedirem. Marina desligou o celular e ficou olhando para o teto do quarto. Jéssica tinha razão. Ela precisava controlar esses sentimentos. Aquele emprego era importante demais para arriscar por causa de uma atração tola. Mas o que Marina não sabia era que naquele exato momento, Gabriel estava em sua mansão, parado na varanda que dava vista para o jardim iluminado, pensando exatamente nela. Ele havia escutado tudo. A varanda ficava logo abaixo da janela do quarto de Marina, e a conversa ao telefone havia chegado aos seus ouvidos com clareza cristalina. Um sorriso se formou em seus lábios. Então, ela sentia algo também. Interessante. Gabriel não era homem de deixar as coisas acontecerem por acaso. Quando queria algo, ia atrás. E Marina, com seus olhos assustados e bochechas coradas, havia despertado algo nele que não sentia há muito tempo. Algo que ia além de uma simples atração física. Ele sabia que era complicado. Sabia que havia barreiras, diferenças, riscos, mas Gabriel Almeida nunca foi de recuar diante de desafios, e Marina, sem saber, acabara de se tornar seu maior desafio. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles só aumentou. Gabriel parecia estar sempre por perto. Aparecia na cozinha quando Marina preparava o café da manhã. Passava pela sala exatamente quando ela estava limpando. Fazia comentários casuais, mas carregados de uma provocação sutil que a deixava nervosa. Você sempre acorda tão cedo, Marina? Ele perguntou certa manhã enquanto ela organizava a mesa do café. Sim, senhor. Preciso cuidar da minha mãe antes de vir trabalhar. Sua mãe. Dona Lúcia me contou que ela está doente. Marina assentiu, baixando os olhos. Está sim. Mas vamos conseguir. Com esse emprego posso pagar os remédios dela. Gabriel a observou por um longo momento. Você é muito dedicada, disse ele, e havia uma admiração genuína em sua voz que a pegou de surpresa. Faço o que preciso ser feito, ela respondeu simplesmente. Admiro isso em você. Marina não soube o que responder. Apenas assentiu e voltou ao trabalho, sentindo o coração acelerado. Foi na quinta-feira daquela mesma semana que uma nova personagem entrou em cena. Gabriel havia contratado uma assistente pessoal nova, e Dona Lúcia avisou Marina pela manhã. O senhor Gabriel contratou uma assistente. Ela vai começar hoje e vai trabalhar aqui de casa mesmo, em um dos escritórios do segundo andar. Quando Marina viu Patrícia pela primeira vez, entendeu que sua vida estava prestes a ficar ainda mais complicada. A mulher tinha por volta de 30 anos, era alta, loira, impecavelmente vestida com um terno justo que valorizava suas curvas. Seus olhos azuis examinaram Marina de cima a baixo com um olhar que misturava superioridade e desprezo mal disfarçado. Você é a empregada, não é? Patrícia disse, sua voz adocicada de uma forma artificial. Preciso que traga café para mim e para o senhor Gabriel no escritório. Sem açúcar no meu, por favor. Marina assentiu, engolindo a irritação. Pode deixar. Nos dias seguintes, Patrícia fez questão de marcar território. Ela estava sempre junto de Gabriel, rindo alto demais de suas piadas, tocando seu braço de forma casual, chamando-o sempre de Gabi de uma forma íntima que fazia Marina revirar os olhos. E pior, ela tratava Marina
com uma condescendência irritante, como se quisesse sempre lembrar quem era quem naquela casa. Marina, querida, pode trazer mais café? Patrícia pedia sempre com um sorrisinho falso. Marina, não esquece de limpar bem meu escritório hoje. Patrícia deixava recados. Marina, será que você poderia... Patrícia inventava tarefas. E Gabriel? Ele parecia alheio a tudo. Ou pelo menos era o que Marina pensava. Mas a verdade era que Gabriel percebia tudo. Percebia a forma como Patrícia tentava conquistar sua atenção. Percebia também a forma como Marina franzia a testa sempre que via a assistente por perto. E achava tudo aquilo curiosamente interessante. Uma noite, Gabriel precisava comparecer a um jantar importante de negócios em sua própria casa. Vários executivos e potenciais investidores estariam presentes. Marina foi escalada para ajudar a servir, junto com 2 garçons contratados especialmente para a ocasião. Ela estava na cozinha, ajudando a organizar as bandejas, quando Patrícia entrou, deslumbrante em um vestido vermelho justo. Ah, Marina, que bom que você está aqui. Preciso que você sirva as bebidas durante o jantar. E tenta não derramar nada, sim? Seria constrangedor. Marina respirou fundo, controlando-se para não responder à altura. Pode deixar. O jantar começou, e Marina circulava pela sala servindo os convidados com profissionalismo. Patrícia estava sentada ao lado de Gabriel, sorrindo e conversando animadamente com todos. Marina tentava não olhar, tentava não se importar, mas era difícil. Foi quando aconteceu o incidente. Um dos convidados, visivelmente embriagado, fez um movimento brusco com a mão e derrubou sua taça de vinho tinto diretamente sobre a gravata de Gabriel. Houve um silêncio constrangido. Gabriel olhou para a gravata manchada e suspirou. Marina, pode me acompanhar até meu quarto? Preciso trocar isso. Ela assentiu, e os dois subiram as escadas enquanto Patrícia os observava com um olhar carrancudo. No quarto, Gabriel tirou o paletó e começou a afrouxar a gravata manchada. Há uma gravata azul marinho no closet. Pode pegar para mim? Marina entrou no closet, procurando entre as dezenas de gravatas perfeitamente organizadas. Encontrou a que ele pediu e voltou. Gabriel estava parado em frente ao espelho, a camisa aberta nos primeiros botões. Ele estendeu a mão para pegar a gravata, mas quando seus dedos tocaram os dela, ele não soltou. Marina, ele disse suavemente, fazendo-a erguer os olhos para encontrar os dele. Sim, senhor. Para de me chamar de senhor quando estamos sozinhos. Ela engoliu em seco. Não seria apropriado. Apropriado, ele repetiu, dando um passo em direção a ela. Você acha que alguma coisa sobre o que eu sinto por você é apropriado? Marina sentiu o mundo parar. O que você está dizendo? Estou dizendo que não consigo parar de pensar em você desde aquele dia que você entrou no meu quarto. Estou dizendo que escutei sua conversa com sua amiga na varanda. Estou dizendo que você me deixa completamente maluco. Você escutou? Marina sentiu o rosto pegar fogo. Escutei. E descobri que não sou o único sentindo isso. Isso é loucura, ela sussurrou, afastando-se um passo. Você é meu patrão. Eu sou sua empregada. Isso não pode acontecer. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque você tem medo, Gabriel completou, aproximando-se novamente. Eu também tenho, Marina. Mas não vou deixar esse medo me impedir de ir atrás do que eu quero. E o que você quer? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Você. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de promessas e perigos. Marina sabia que deveria sair dali. Deveria fugir daquela situação antes que fosse tarde demais. Mas seus pés pareciam cravados no chão, e seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Gabriel, ela começou, mas foi interrompida por batidas na porta. Gabriel? A voz de Patrícia soou do outro lado. Está tudo bem? Os convidados estão perguntando por você. O feitiço se quebrou. Gabriel suspirou e se afastou, pegando a gravata das mãos de Marina. Já vou, ele respondeu. Marina aproveitou a chance e saiu rapidamente do quarto, descendo as escadas com as pernas trêmulas. O resto da noite passou em um borrão. Ela serviu, limpou,
Fez seu trabalho mecanicamente, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, tarde da noite, Marina se jogou na cama e chorou. Chorou de confusão, de medo, de esperança, de desespero. Ela estava se apaixonando por Gabriel Almeida. E isso era a pior coisa que poderia acontecer, porque eles eram de mundos diferentes, porque havia barreiras que pareciam intransponíveis, porque ela não sabia se seria capaz de sobreviver quando tudo desmoronasse. Mas o coração não entende de lógica, e o dela já tinha feito sua escolha, mesmo que sua mente ainda lutasse contra. E agora, Marina, o que você vai fazer? Ela pensou, olhando para o teto escuro de seu quarto. O que você vai fazer com esse amor impossível que está crescendo dentro de você? Ela não tinha respostas, apenas perguntas, e um medo imenso do que o futuro poderia trazer. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias que se seguiram àquela noite foram de uma tensão quase insuportável. Marina evitava Gabriel sempre que podia, concentrando-se em suas tarefas com uma dedicação quase obsessiva. Mas era impossível não sentir os olhos dele sobre ela, impossível não perceber sua presença, mesmo quando ele não estava no mesmo cômodo. Patrícia, por outro lado, intensificou seus esforços. Ela circulava pela mansão como se fosse a dona, sempre impecável, sempre sorridente, sempre por perto de Gabriel. E Marina, observando tudo de longe, sentia uma pontada no peito que não conseguia nomear. Ciúme? Não tinha direito de sentir ciúme. Ele não era seu, nunca seria. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo começou a mudar novamente. Marina estava na lavanderia, separando roupas, quando Dona Lúcia apareceu com uma expressão preocupada. Marina, querida, preciso te pedir um favor. Minha neta está doente e preciso ir visitá-la no hospital. Você se importaria de ficar responsável pela casa hoje? O senhor Gabriel vai trabalhar em casa e a senhorita Patrícia também estará no escritório. Claro, Dona Lúcia. Pode ir tranquila, Marina respondeu, escondendo sua apreensão. Obrigada, minha filha. Qualquer coisa, me liga. Quando Dona Lúcia saiu, Marina sentiu o peso da responsabilidade. Estar sozinha na casa com Gabriel e Patrícia era a última coisa que queria. Mas não tinha escolha. Respirou fundo e voltou ao trabalho. Por volta do meio-dia, Patrícia desceu as escadas com uma expressão irritada. Marina, preciso sair para resolver umas coisas. Não vai demorar. Se Gabriel precisar de alguma coisa, você resolve, ela disse, pegando sua bolsa de grife. Pode deixar, Marina respondeu, aliviada por ver a mulher sair. Mas o alívio durou pouco. Minutos depois de Patrícia partir, Gabriel apareceu na cozinha. Marina estava preparando café de costas para a porta e não o ouviu entrar. Quando se virou, quase derrubou a xícara ao vê-lo parado ali, observando-a. Gabriel, você me assustou. Desculpa, não era minha intenção, ele disse, mas não se moveu. Patrícia saiu? Saiu. Disse que ia resolver umas coisas. Ele assentiu, ainda a observando. Marina tentou voltar ao que estava fazendo, mas sentia-se desconfortável sob seu olhar intenso. Marina, podemos conversar? Sobre o quê? Ela perguntou sem encará-lo. Sobre nós. Não há um nós, Gabriel, ela disse rapidamente, pegando a bandeja com o café. Você sabe que há, não pode haver, você sabe disso. Gabriel suspirou e deu alguns passos em direção a ela. Por que você está fugindo de mim? Não estou fugindo. Estou sendo realista. Realista, ele repetiu, uma pitada de ironia na voz. E o que é realista sobre negar o que sentimos? Marina finalmente o encarou, seus olhos brilhando com emoção contida. O que é realista é lembrar que eu sou sua empregada, Gabriel. Que venho de um bairro pobre, que minha mãe está doente, que eu preciso desse emprego para sobreviver. O que é realista é saber que se algo acontecer entre nós, eu serei julgada, humilhada, e no final serei eu quem vai perder tudo. Você não vai perder nada, ele disse firmemente. Eu não deixaria isso acontecer. Você não pode prometer isso. Você não controla o que as pessoas pensam, o que dizem, o que fazem. Talvez não. Mas posso prometer que vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando um pouco. Por que eu? Você pode ter qualquer mulher. Mulheres como a Patrícia, que são do seu mundo, que sabem como agir,
o que dizer, como se comportar. Gabriel deu mais um passo, agora bem próximo dela. Porque essas mulheres não me fazem sentir nada, Marina. Porque quando olho para você, vejo alguém real, alguém verdadeiro. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Não podia fazer isso. Não podia se entregar a essa fantasia. Eu preciso trabalhar, ela disse, desviando dele e saindo da cozinha rapidamente. Gabriel não a seguiu, mas ficou ali parado, os punhos cerrados ao lado do corpo. Estava acostumado a conseguir o que queria, a ter controle sobre as situações. Mas Marina era diferente. Ela o desafiava, o frustrava, o fazia sentir coisas que não sentia há anos, e ele estava determinado a não desistir. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, encontrou sua mãe sentada à mesa da cozinha, folheando algumas contas com expressão preocupada. — O que foi, mãe? Dona Helena suspirou. — Nada demais, filha. Só me preocupando com essas contas. Marina sentou-se ao lado dela e pegou os papéis. — Deixa eu ver isso. Vamos dar um jeito. As duas ficaram ali por horas, calculando, organizando, tentando fazer o dinheiro esticar o máximo possível. Era assim todo mês. Um malabarismo financeiro que deixava Marina exausta. Quando finalmente se deitou, já passava da meia-noite. Pegou o celular e viu uma mensagem de Jéssica. — Como estão as coisas com o galã? Marina suspirou e digitou. — Complicadas. Ele disse que gosta de mim. Eu disse que não pode acontecer. A resposta veio rápida. — E você quer que aconteça? Marina ficou olhando para a pergunta por longos minutos antes de responder. — Sim, mas tenho medo. Medo do quê? De me machucar, de perder tudo, de não ser suficiente. Mi, você é mais do que suficiente. Sempre foi. Não deixa o medo te impedir de ser feliz. Marina não respondeu. Apenas guardou o celular e tentou dormir. Mas o sono demorou a chegar. Sua mente não parava de voltar para Gabriel, para as palavras dele, para a forma como a olhava. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou à mansão e notou que algo estava diferente. Patrícia não estava lá. Dona Lúcia, que já havia retornado, explicou com um sorriso enigmático. — A senhorita Patrícia não trabalha mais aqui. O senhor Gabriel a dispensou na sexta-feira à tarde. Marina sentiu o coração disparar. — Dispensou? Por quê? Algo sobre incompatibilidade profissional. Mas entre nós, Dona Lúcia se aproximou baixando a voz. Acho que ela estava tentando demais chamar a atenção dele. Que o senhor Gabriel não é homem de tolerar esse tipo de coisa. Marina não soube como se sentir. Uma parte dela estava aliviada por não ter mais que aguentar as provocações de Patrícia. Outra parte estava assustada com o que isso poderia significar. Foi no final daquele dia que Gabriel a procurou novamente. Marina estava guardando os produtos de limpeza na despensa quando ele apareceu. — Marina, preciso te pedir uma coisa. Ela se virou cautelosa. — O quê? Janta comigo. — O quê? Ela arregalou os olhos. — Janta comigo. Hoje à noite. Não aqui. Num restaurante. Como duas pessoas normais. Gabriel, eu... Só um jantar, Marina. Uma chance de conversarmos de verdade, sem patrões ou empregadas, sem mansões ou casas humildes. Só nós dois. Ela o olhou por um longo momento, vendo a sinceridade em seus olhos. E contra todo o seu bom senso, contra todos os seus medos, assentiu. — Está bem. Um jantar. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi genuíno, quase infantil. — Te busco às 8? — Não. Marina disse rapidamente. — Me passa o endereço. Eu vou por conta própria. Ele pareceu querer discutir, mas concordou. — Está bem. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, foi direto para o guarda-roupa. Não tinha muitas roupas, e nenhuma que parecesse adequada para um jantar com Gabriel. Pegou o telefone e ligou para Jéssica em desespero. — Jess, preciso da sua ajuda. Tenho um encontro hoje à noite. — Um encontro? Com quem? — Com o Gabriel. Do outro lado da linha, Jéssica gritou de empolgação. — Eu sabia. Sabia que ia acontecer. Mas calma, o que você vai vestir? — Não faço ideia. Não tenho nada apropriado. Estou chegando aí em 20 minutos. Vou levar alguns vestidos meus. E assim foi. Jéssica apareceu com uma sacola cheia de roupas
e as duas passaram a hora seguinte experimentando diferentes looks. No final, Marina escolheu um vestido simples azul marinho, que marcava sua silhueta sem ser exagerado. Jéssica ajudou com a maquiagem, mantendo tudo suave e natural. Você está linda, Mi, Jéssica disse, orgulhosa. Ele vai ficar babando. Estou tão nervosa que acho que vou passar mal, Marina confessou. É normal. Primeiro encontro sempre deixa a gente assim, mas vai dar tudo certo. Você vai ver. Quando o táxi parou em frente ao restaurante que Gabriel havia indicado, Marina quase pediu ao motorista para voltar. O lugar era elegante, com fachada iluminada e manobrista na porta. Ela se sentiu completamente deslocada, mas antes que pudesse recuar, viu Gabriel. Ele estava parado na entrada, vestindo calça jeans escura e uma camisa branca de mangas arregaçadas, mais casual do que ela o via na mansão, mas ainda assim deslumbrante. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu, e Marina sentiu suas pernas amolecerem. Você está linda. Foi a primeira coisa que ele disse quando ela se aproximou. Obrigada, ela murmurou, sentindo o rosto esquentar. Você também está... bem. Ele riu suavemente e ofereceu o braço. Vamos? O restaurante era aconchegante, com iluminação suave e música ambiente discreta. Gabriel havia reservado uma mesa mais reservada, num canto tranquilo. Quando se sentaram, Marina olhou ao redor, admirada. Este lugar é bonito. Achei que você iria gostar. É um dos meus preferidos. Não é muito formal, mas a comida é excelente. A conversa começou hesitante, mas aos poucos foi ficando mais natural. Gabriel perguntou sobre sua família, sua infância, seus sonhos. Marina, inicialmente retraída, foi se abrindo. Contou sobre crescer sem pai, sobre a relação próxima com a mãe, sobre as dificuldades que enfrentaram. E seus sonhos? Gabriel perguntou, seus olhos fixos nela. O que você sonhava ser quando criança? Marina sorriu, um pouco envergonhada. Eu queria ser professora. Sempre gostei de crianças, de ensinar. Mas a vida teve outros planos. Nunca é tarde para voltar aos seus sonhos. Talvez... mas agora minha prioridade é cuidar da minha mãe. Gabriel assentiu, admiração evidente em seu rosto. Você é incrível, Marina. A forma como cuida da sua mãe, como trabalha duro, como mantém a cabeça erguida apesar de tudo, é admirável. Só faço o que tenho que fazer. Nem todo mundo faria. Acredite em mim. Então Gabriel começou a falar sobre si mesmo. Contou sobre crescer sob a pressão de ser o herdeiro da empresa, sobre perder a mãe ainda jovem, sobre o relacionamento distante com o pai. Meu pai sempre foi muito focado nos negócios, ele disse, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Ele me criou para ser seu sucessor, não seu filho. Aprendi cedo que demonstrar fraqueza não era opção. Deve ter sido solitário, Marina disse suavemente. Foi. Muito. Acho que por isso sempre mantive as pessoas à distância. Nunca deixei ninguém chegar muito perto. E agora? Ele a olhou diretamente nos olhos. Agora conheci alguém que faz todas as minhas defesas desmoronarem. Alguém que me faz querer deixar as pessoas se aproximarem. O coração de Marina acelerou. Ela sabia que ele estava falando dela. E a intensidade em seus olhos a fazia querer acreditar que isso poderia dar certo. A noite passou rapidamente. Conversaram sobre tudo, riram juntos, compartilharam histórias. Quando o relógio marcava quase meia-noite, Marina percebeu que precisava ir. Minha mãe deve estar preocupada, ela disse, com relutância. Gabriel chamou a conta e insistiu em levá-la para casa. Dessa vez ela não discutiu. No carro, a conversa continuou fluindo naturalmente. Quando chegaram à Vila Esperança, Marina ficou um pouco constrangida. É aqui, ela disse, apontando para a casa pequena e simples. Gabriel estacionou e desligou o motor. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz hoje à noite? Aqui, comigo? Ela hesitou por apenas um segundo antes de responder. Sim, mais feliz do que estive em muito tempo. Então para de lutar contra isso. Contra nós. Gabriel, ainda há tantas coisas... Eu sei, mas podemos descobrir juntos. Um passo de cada vez. Marina o olhou, vendo a sinceridade, a determinação, mas também a vulnerabilidade em seus olhos. E naquele momento, tomou uma decisão. Estava cansada de ter medo.
cansada de fugir do que sentia. Está bem, ela sussurrou. Um passo de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos, e ficaram assim por alguns momentos, apenas sentindo a conexão entre eles. Quando Marina finalmente entrou em casa, encontrou sua mãe ainda acordada, esperando na sala. Chegou tarde, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Marina sentou-se ao lado da mãe, um sorriso involuntário no rosto. Eu fui jantar, mãe. Com alguém especial. Dona Helena estudou o rosto da filha, vendo o brilho em seus olhos. É ele, não é? Esse patrão seu que você vive mencionando. Marina arregalou os olhos. Como você... Sou sua mãe, querida. Conheço você melhor do que ninguém. Percebi há semanas que algo estava diferente. E você não está brava? Por que eu estaria? Dona Helena pegou a mão da filha. Marina, você passou a vida inteira cuidando de mim, sacrificando seus sonhos, sua felicidade. Se esse homem te faz feliz, então eu aprovo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Mas mãe, ele é rico. Eu sou empregada dele. As pessoas vão falar. Deixa falarem. O que importa é o que você sente. E pelo brilho nos seus olhos, você está apaixonada. Marina assentiu, incapaz de negar. Estou. E estou apavorada. O amor sempre assusta, minha filha. Mas é também a coisa mais bonita que podemos sentir. Não desperdiça isso por medo do que os outros vão pensar. Aquela conversa com a mãe deu a Marina a coragem que ela precisava. Nos dias seguintes, ela e Gabriel começaram a se ver mais. Jantares discretos, conversas longas no jardim da mansão depois do expediente, mensagens trocadas durante o dia. Era novo, emocionante e assustador ao mesmo tempo. Mas nem tudo era perfeito. Marina ainda tinha seus momentos de insegurança. Via-se em situações onde sentia que não pertencia. Quando Gabriel a convidou para acompanhá-lo a um evento da empresa, ela recusou, com medo de não saber como se comportar. Marina, você não precisa se provar para ninguém, ele disse quando ela explicou seus motivos. Eu te quero ao meu lado porque você é você. Não porque sabe usar garfo de peixe ou fazer conversa superficial sobre ações da bolsa. Mas eu vou te envergonhar. Você nunca poderia me envergonhar. É impossível. Apesar das palavras dele, Marina ainda lutava com suas inseguranças. Era difícil desconstruir anos de sentir que não era boa o suficiente. Foi numa tarde de quinta-feira que Gabriel chegou em casa mais cedo, com uma proposta que pegou Marina de surpresa. Quero que você conheça meu pai. Ela estava limpando a sala e quase derrubou o vaso que segurava. O quê? Meu pai. Quero que você o conheça. Amanhã à noite ele vem jantar aqui. Gabriel, eu não sei se... Eu sei que é assustador, mas é importante para mim. Quero que as pessoas mais importantes da minha vida se conheçam. E se ele não gostar de mim? Vai gostar. Como não gostaria? Marina passou a noite inteira sem dormir, nervosa com o encontro. Dona Lúcia, que já sabia do relacionamento dos dois, tentou acalmá-la. O Sr. Augusto é um homem sério, mas justo, ela disse. Seja você mesma e vai dar tudo certo. Na noite seguinte, Marina estava na cozinha ajudando com os preparativos do jantar, quando ouviu a campainha. Seu coração disparou. Gabriel foi abrir a porta e, minutos depois, entrou na sala acompanhado de um homem alto, de cabelos grisalhos e postura imponente. Pai, esta é Marina, Gabriel disse, chamando-a para perto. Marina, meu pai, Augusto Almeida. Marina estendeu a mão, tremendo levemente. Muito prazer, Sr. Almeida. Augusto a estudou por um longo momento antes de apertar sua mão. O prazer é meu. Gabriel fala muito sobre você. O jantar começou tenso. Marina mal conseguia comer, preocupada em causar boa impressão. Augusto fazia perguntas sobre sua família, sua vida, seus planos. Ela respondia honestamente, sem tentar esconder suas origens humildes. Foi quando falou sobre sua mãe, sobre os sacrifícios que fez para criá-la sozinha, sobre a doença que agora a debilitava, que algo mudou no olhar de Augusto. Ele ficou quieto por um momento, e quando voltou a falar, sua voz estava mais suave. Minha esposa, a mãe de Gabriel, veio de uma família simples também. Muitos me aconselharam contra o casamento. Disseram que não daria certo, que éramos de mundos diferentes.
Mas foram os melhores anos da minha vida. Ela me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em caráter. Marina sentiu os olhos marearem. Obrigada, senhor. Gabriel pegou a mão dela por baixo da mesa, dando um aperto reconfortante. Depois do jantar, enquanto tomavam café na sala, Augusto chamou Gabriel para um canto. Marina fingiu estar distraída, mas conseguiu ouvir partes da conversa. Essa moça é diferente das outras, Augusto disse. Ela tem substância, tem coração. Se você é esperto, não deixa ela escapar. Não pretendo, pai. Ela é a mulher da minha vida. Quando Augusto foi embora, abraçou Marina calorosamente. Bem-vinda à família, querida. Depois que ele saiu, Gabriel puxou Marina para um abraço. Viu? Eu disse que ia dar tudo certo. Seu pai é incrível, ela disse, ainda processando tudo. Pensei que ele fosse me julgar. Meu pai é muitas coisas, mas não julga as pessoas pelo que têm ou de onde vêm. Ele julga pelo caráter. E o seu, Marina, é impecável. Nos dias que se seguiram, Marina sentiu que finalmente estava começando a acreditar que aquilo poderia dar certo. Gabriel a apresentou para seus amigos mais próximos. Todos a receberam bem. Ela o apresentou para Jéssica, que a aprovou completamente. Mas havia ainda um passo que a apavorava. O casamento. Quando Gabriel mencionou pela primeira vez, ela entrou em pânico. Era uma tarde ensolarada de sábado quando Gabriel levou Marina para um passeio no parque. Caminhavam de mãos dadas, observando as famílias ao redor. Crianças correndo e rindo, casais sentados na grama. Havia uma paz naquele momento que Marina nunca tinha experimentado antes. Eles se sentaram num banco sob a sombra de uma árvore frondosa. Gabriel a puxou para mais perto e Marina apoiou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro. Marina, Gabriel disse suavemente, quebrando o silêncio. Eu te amo. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. O quê? Eu te amo, ele repetiu, pegando o rosto dela entre as mãos. Eu sei que pode parecer rápido, mas não consigo guardar isso mais. Estou completamente apaixonado por você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Gabriel, Você não precisa dizer de volta se não estiver pronta, ele disse rapidamente. Só precisava que você soubesse. Mas eu estou, ela disse, sua voz embargada. Eu também te amo, tanto que me assusta. Ele a beijou então, ali no meio do parque, com o sol brilhando e o mundo seguindo ao redor deles. Foi um beijo doce, repleto de promessas e esperanças. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Casa comigo, Gabriel disse de repente. Marina sentiu o mundo parar. O quê? Casa comigo, Marina. Eu quero passar o resto da minha vida com você. O pânico começou a subir em seu peito. Gabriel, nós mal estamos juntos há 2 meses, e eu já sei que você é a mulher da minha vida. Não preciso de mais tempo para ter certeza disso. Mas, e se não der certo? E se você perceber que sou um erro, que não pertenço ao seu mundo? Você é meu mundo, ele disse firmemente, e nunca vai ser um erro. Marina se levantou do banco, começando a andar de um lado para o outro. Sua mente estava uma confusão de pensamentos. Ela amava Gabriel, disso tinha certeza. Mas casamento? Isso tornava tudo tão real, tão definitivo e tão assustador. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, para pensar. Gabriel assentiu, tentando esconder a decepção. Está bem, sem pressão. Mas Marina podia ver que ela o havia magoado, e isso a fez sentir-se ainda pior. Nos dias seguintes, Marina estava distante. Chegava para trabalhar, cumpria suas tarefas mecanicamente e evitava ficar a sós com Gabriel. Ele respeitava seu espaço, mas ela podia ver a preocupação em seus olhos. Foi Dona Helena quem finalmente a confrontou. Marina estava sentada na cozinha de casa, mexendo distraidamente no café, quando sua mãe puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. O que está te incomodando, minha filha? Marina suspirou. Ele pediu para casar comigo. E isso é ruim? Não sei, mãe. Eu amo ele, mas... E se eu não conseguir ser a esposa que ele precisa? E se eu não souber como agir na sociedade dele? E se as pessoas olharem para mim e virem apenas a empregada que conseguiu o patrão? Dona Helena pegou a mão da filha. Marina, olha para mim.
Você passou a vida inteira sendo forte, corajosa, enfrentando tudo o que a vida jogou em você. E agora, quando finalmente tem a chance de ser feliz, vai deixar o medo te impedir? Mas é diferente, mãe. Isso é para sempre. Exatamente, é para sempre. Com o homem que você ama e que te ama. Quantas pessoas têm essa sorte? Mas eu não sou boa o suficiente para ele. Dona Helena ficou séria. Nunca mais quero ouvir você dizer isso. Você é mais do que boa o suficiente. Você é inteligente, trabalhadora, de coração puro. Qualquer homem seria sortudo em ter você. E se esse Gabriel não vê isso, então não merece você. Mas ele vê, mãe. Ele sempre me faz sentir especial, importante. Sou eu que não consigo acreditar. Então, precisa aprender. Por quê, minha filha? A vida é curta demais para desperdiçar tempo com medo. Se você ama esse homem, se ele te faz feliz, então agarra essa felicidade com as duas mãos e não solta. Aquela conversa mudou algo em Marina. Ela passou a noite pensando nas palavras da mãe e percebeu que tinha razão. Ela estava deixando o medo ditar sua vida. Estava se sabotando porque não conseguia acreditar que merecia ser feliz. No dia seguinte, chegou à mansão determinada a falar com Gabriel, mas encontrou a casa em alvoroço. Dona Lúcia estava correndo de um lado para o outro, preparativos sendo feitos. O que está acontecendo? Marina perguntou. O senhor Gabriel está dando uma festa hoje à noite. Convidou vários empresários e amigos. Deve ter umas 50 pessoas. Marina sentiu o estômago afundar. Uma festa. Com pessoas do mundo dele. Pessoas que a julgariam. Durante todo o dia, ela ajudou nos preparativos, mas seu coração estava pesado. Gabriel apareceu algumas vezes tentando conversar, mas ela se esquivava, sempre com alguma desculpa sobre o trabalho. À noite, quando os convidados começaram a chegar, Marina estava na cozinha. Podia ouvir a música, as risadas, o burburinho de conversas. Sentia-se totalmente deslocada. Foi quando Gabriel entrou na cozinha. Ele estava impecável em um terno escuro, mas seus olhos estavam sérios. Marina, preciso falar com você. Gabriel, eu estou trabalhando... Não, ele a interrompeu. Você não está trabalhando. Está se escondendo. Ela o encarou, surpresa com o tom firme dele. Desde que te pedi em casamento, você está fugindo de mim. Ele continuou, evitando ficar a sós comigo, criando desculpas. Se mudou de ideia sobre nós. Se decidiu que não quer isso, então me diga, mas não me deixe nesse limbo. As palavras dele a atingiram como um tapa. Ela viu a dor em seus olhos, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu não mudei de ideia, ela disse suavemente. Eu amo você. Então por que está se afastando? Porque tenho medo. Marina explodiu. Tenho medo de não ser suficiente, de te decepcionar. De acordar um dia e perceber que cometi um erro gigantesco. Você acha que eu não tenho medo? Gabriel deu um passo em direção a ela. Você acha que não me apavora a ideia de te perder? De não ser o homem que você precisa? De não conseguir te fazer feliz? Marina o olhou, surpresa. Você tem medo? Claro que tenho. Mas a diferença é que meu medo de te perder é maior do que qualquer outro medo. E eu escolho lutar por nós. Mesmo com medo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Eu também quero lutar, mas não sei como. Gabriel a puxou para seus braços, abraçando-a com força. Então vamos descobrir juntos, um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão. Só eu e você. Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas se segurando, até que Marina se afastou levemente. Tem uma festa acontecendo ali fora. Eu sei, mas não me importo com ela. Me importo com você. Gabriel, ela disse, limpando as lágrimas. Eu pensei muito sobre o que você me pediu. Ele ficou tenso, esperando. E minha resposta é sim. O quê? Sim. Eu quero casar com você. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi radiante. Sério? Sério. Estou apavorada e insegura e provavelmente vou ter crises de pânico pelo caminho. Mas eu te amo e quero estar com você. Gabriel a pegou no colo, girando com ela na cozinha. Quando a colocou de volta no chão, beijou-a profundamente, um beijo cheio de alegria e promessas. Vem comigo, ele disse, pegando sua mão. Para onde? Para a festa. Quero apresentar minha noiva para todo mundo, Gabriel, não.
Eu não estou vestida para... Você está perfeita, ele a interrompeu. Sempre está. E assim, de mãos dadas, eles entraram na sala onde a festa acontecia. Todas as conversas cessaram quando Gabriel levou Marina para o centro do salão. Posso ter a atenção de todos por um momento, ele disse, sua voz firme e clara. Quero apresentar a vocês Marina, a mulher que acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo, ao aceitar se casar comigo. Houve um momento de silêncio. Marina sentiu todos os olhos sobre ela, julgando, avaliando. Mas então Augusto Almeida, que estava entre os convidados, começou a aplaudir. E os outros seguiram. Logo a sala inteira estava aplaudindo e cumprimentando o casal. Marina estava em choque. Pessoas que ela nem conhecia vinham parabenizá-la, abraçá-la, desejar felicidades. E Gabriel não soltava sua mão um segundo sequer, orgulhoso e protetor. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados já tinham ido embora, Marina e Gabriel estavam sentados na varanda, observando o jardim iluminado pela lua. Obrigada, Marina disse suavemente. Por quê? Por não desistir de mim. Por lutar por nós. Ele beijou sua testa. Sempre vou lutar por você. Sempre. Os meses seguintes foram de planejamento. Mas Gabriel e Marina decidiram que queriam algo simples, íntimo. Nada de grandes pompas ou festas extravagantes. Apenas as pessoas que realmente importavam. A cerimônia foi marcada para o jardim da mansão. Num final de tarde de outono, Marina insistiu em pagar seu próprio vestido, com o dinheiro que juntara. Uma forma de manter um pouco de sua independência. Escolheu algo simples, mas elegante, em renda branca, que a fazia sentir-se bonita sem ser ostentosa. No dia do casamento, Jéssica estava com ela, ajudando a se arrumar. Dona Helena, que nos últimos meses tinha melhorado bastante com os novos tratamentos que Gabriel insistiu em pagar, estava radiante. Você está linda, minha filha, Dona Helena disse com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso. Marina abraçou a mãe, emocionada. Obrigada por tudo, mãe. Por me ensinar a ser forte, a lutar, a não desistir. Você sempre foi forte, querida. Só precisava acreditar nisso. Quando chegou a hora, Marina caminhou pelo jardim decorado com flores brancas e velas. À frente, sob um arco coberto de rosas, Gabriel a esperava. Ele estava deslumbrante em seu terno, mas o que realmente chamava a atenção era a expressão em seu rosto. Puro amor e admiração. Marina sentia-se como se estivesse flutuando. Cada passo em direção a ele era um passo em direção ao futuro que construiriam juntos. Um futuro que antes parecia impossível, mas que agora estava ao alcance de suas mãos. Quando finalmente chegou ao altar, Gabriel pegou suas mãos e eles ficaram ali, olhando um nos olhos do outro, enquanto o celebrante começava a cerimônia. Quando chegou a hora dos votos, Gabriel foi o primeiro. Marina, ele começou, sua voz embargada de emoção. Você entrou na minha vida como uma tempestade, transformando tudo. Antes de te conhecer, eu apenas existia. Agora, eu vivo. Você me ensinou que o amor não tem nada a ver com onde viemos ou o que possuímos. Tem a ver com quem escolhemos ser um para o outro. E eu escolho você, todos os dias, para sempre. Prometo te amar nos dias bons e nos difíceis, te apoiar nos seus sonhos, te proteger nas tempestades e te fazer sorrir mesmo quando tudo parecer impossível. Você é meu presente, meu futuro, minha casa. Marina estava chorando abertamente agora. Quando chegou sua vez, respirou fundo antes de começar. Gabriel, minha vida era em preto e branco antes de você. Você trouxe cores que eu nem sabia que existiam. Me ensinou a sonhar de novo, a acreditar que mereço ser feliz. Você me fez sentir vista, valorizada, amada. E prometo passar o resto da minha vida retribuindo esse amor. Prometo ser sua parceira, sua confidente, seu porto seguro. Prometo lutar por nós mesmos quando tiver medo. Acreditar em nós mesmos quando o mundo duvidar. Porque você não é apenas o homem que amo. Você é minha alma gêmea, meu melhor amigo, meu tudo. Não havia um olho seco entre os presentes. Augusto estava visivelmente emocionado, assim como Dona Helena, que se apoiava em Jéssica. Declaro vocês marido e mulher, o celebrante finalmente disse. Pode beijar a noiva. E Gabriel a beijou.
um beijo cheio de promessas, de amor, de esperança. Quando se separaram, todos aplaudiram, e Marina finalmente permitiu-se acreditar completamente. Aquilo era real. Ela era a esposa de Gabriel, e não havia lugar no mundo onde preferiria estar. A recepção foi intimista, com apenas 20 pessoas. Jantaram sob as estrelas, riram, dançaram, celebraram. Quando Gabriel e Marina dançaram sua primeira dança como marido e mulher, ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração. Feliz, ele sussurrou. Mais do que jamais imaginei ser possível. Prepare-se, porque isso é só o começo. E Marina sorriu, finalmente permitindo-se acreditar que o conto de fadas poderia sim ser real. A lua de mel foi em uma praia paradisíaca no Nordeste brasileiro. Gabriel tinha oferecido lugares exóticos no exterior, mas Marina pediu para ficarem no Brasil. Queria conhecer mais de seu próprio país. Foram 2 semanas de pura felicidade. Caminhadas na praia ao amanhecer, mergulhos no mar cristalino, jantares à luz de velas, conversas que duravam madrugada adentro. Ali, longe de tudo e todos, eram apenas Marina e Gabriel. Não havia patrão e empregada, rico e pobre. Apenas 2 pessoas completamente apaixonadas. Uma noite, estavam deitados na areia, observando as estrelas quando Gabriel falou. Quando voltarmos, quero que você pense no que quer fazer. Como assim? Seus sonhos, Marina. Você falou em ser professora. Podemos fazer isso acontecer. Você pode voltar a estudar, fazer faculdade, realizar esse sonho. Mas isso levaria anos e seria caro. Temos tempo e dinheiro nunca será problema. Quero que você seja feliz, realizada. Não quero que abra mão dos seus sonhos por minha causa. Marina se virou para ele, tocando seu rosto. Você é meu sonho, Gabriel. Tudo o resto é bônus. Mesmo assim, pensa. Promete? Prometo. Quando voltaram da lua de mel, a vida na mansão era diferente. Marina não era mais a empregada, era a dona da casa. Foi estranho no começo, ainda mais para Dona Lúcia, que insistia em tratá-la com formalidade. Dona Lúcia, por favor, me chama só de Marina, ela pedia. Somos amigas. Mas a senhora agora é a patroa, Dona Lúcia insistia, desconfortável. Levou algumas semanas até estabelecerem uma nova dinâmica. Marina fazia questão de ajudar nas tarefas da casa, mesmo quando Gabriel e Dona Lúcia protestavam. Ela não conseguia ficar parada, sentindo que precisava contribuir de alguma forma. Foi Augusto quem a ajudou a encontrar seu lugar. Numa visita para jantar, ele notou seu desconforto. Marina, posso te dar um conselho? Claro, Sr. Augusto. Para de tentar ser a mesma pessoa que era antes. Você mudou de posição, sim, mas isso não te faz melhor ou pior. Faz de você alguém com novas responsabilidades e oportunidades. Encontra o equilíbrio. Não precisa ser a empregada nem a madame mimada. Seja simplesmente você. As palavras fizeram sentido. Marina começou a encontrar seu caminho. Decidiu voltar a estudar, como Gabriel sugerira. Matriculou-se num curso preparatório para o vestibular. Seu sonho de ser professora estava voltando à vida. Também começou a se envolver em projetos sociais. Conhecia de perto a realidade das pessoas humildes e queria ajudar. Convenceu Gabriel a apoiar uma ONG que oferecia cursos profissionalizantes para jovens de comunidades carentes. E aos poucos, Marina foi construindo sua identidade nesse novo mundo. Não era mais a menina assustada que entrou na mansão meses atrás. Era uma mulher confiante, determinada, que sabia seu valor. Sua relação com Gabriel também evoluiu. Eles aprenderam a navegar pelos desafios do casamento, a comunicar melhor, a respeitar as individualidades um do outro. Havia discussões, claro, mas sempre resolvidas com diálogo e amor. Dona Helena mudou-se para a mansão alguns meses depois do casamento. A casa era grande demais para apenas 2 pessoas e Marina queria a mãe perto. Dona Helena resistiu no início, não querendo ser um fardo, mas acabou cedendo. E foi a melhor decisão. Com acesso a melhores médicos e tratamentos, sua saúde melhorou consideravelmente. 1 ano depois do casamento, Marina e Gabriel estavam no jardim, no mesmo banco onde ele a pedira em casamento pela primeira vez. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Lembra daquele dia que te trouxe aqui? Gabriel perguntou.
Como poderia esquecer? Você me fez a proposta mais assustadora da minha vida. Ele riu. E você me deixou esperando dias pela resposta, porque estava apavorada. Achava que era impossível. E agora? Marina olhou ao redor, vendo a casa que se tornara seu lar, pensando na mãe que estava dentro descansando, no marido ao seu lado, nos sonhos que estava realizando. Agora sei que nada é impossível quando você tem amor de verdade. Gabriel a puxou para mais perto, beijando seu cabelo. Te amo, Marina Almeida. E ela sorriu ao ouvir seu novo nome. Também te amo. Os anos foram passando, e a vida de Marina e Gabriel continuava a se entrelaçar em uma dança harmoniosa de amor, respeito e cumplicidade. O que começara como um encontro improvável, quase impossível, havia se transformado em uma história de superação que inspirava a todos ao redor. Marina se formou em pedagogia com louvor, realizando o sonho que por tanto tempo parecera distante. A cerimônia de formatura foi emocionante, com Gabriel, Dona Helena e Augusto aplaudindo de pé quando seu nome foi chamado. Jéssica, sempre a melhor amiga fiel, chorou copiosamente nas primeiras fileiras. Não demorou para que Marina conseguisse um emprego em uma escola pública na zona leste de São Paulo. Poderia ter escolhido uma escola particular de elite, onde o sobrenome Almeida abriria portas facilmente. Mas não era isso que queria. Queria trabalhar com crianças que vinham de realidades semelhantes à sua. Crianças que precisavam de esperança e de alguém que acreditasse nelas. Gabriel apoiou completamente sua decisão, orgulhoso da mulher forte e determinada que tinha ao lado. Todas as manhãs, Marina acordava antes do sol nascer, como sempre fizera. Mas agora não era para cuidar da casa de outra pessoa, mas para transformar vidas através da educação. As crianças a amavam. Ela tinha uma forma especial de se conectar com elas, de entender suas dificuldades, de ver além das aparências. Sabia o que era ter fome, ter medo, ter vergonha de suas origens, e usava sua própria história como exemplo de que era possível superar qualquer obstáculo. Foram 3 anos de casamento quando Marina começou a sentir que algo estava diferente. Enjoos matinais, cansaço excessivo, mudanças de humor. No início, pensou que fosse apenas estresse do trabalho, mas quando os sintomas persistiram, Jéssica, que visitava frequentemente, insistiu que ela fizesse um teste de gravidez. Marina comprou 3 testes diferentes, não acreditando no resultado do primeiro. Mas todos mostraram a mesma coisa: positivo. Ela estava grávida. Sentou-se no chão do banheiro, olhando para os testes em suas mãos, sentindo uma mistura de alegria, medo e incredulidade. Um bebê. Ela e Gabriel teriam um bebê. Naquela noite, planejou uma forma especial de contar a ele. Preparou um jantar romântico em casa, com velas, e a música favorita deles tocando suavemente. Quando Gabriel chegou do trabalho, encontrou tudo preparado. O que estamos comemorando? Ele perguntou, sorrindo. A vida, Marina respondeu misteriosamente. Senta, preparei sua comida preferida. Durante o jantar, Gabriel notou que ela estava nervosa, mas respeitou seu tempo. Quando terminaram de comer, Marina se levantou e voltou com uma pequena caixa embrulhada. Para você, ela disse, entregando a caixa com mãos trêmulas. Gabriel a abriu, confuso. Dentro havia um sapatinho de bebê minúsculo e branco. Ele olhou para o sapatinho, depois para Marina, e levou alguns segundos para processar. Marina, você está... Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou grávida, Gabriel. Vamos ter um bebê. A reação dele foi tudo o que ela esperava e mais. Ele se levantou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira, puxou-a para seus braços e girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sério? Você tem certeza? Fiz 3 testes. Todos positivos. Vou marcar médico amanhã, mas sim, tenho certeza. Vamos ter um bebê, ele repetiu, maravilhado. Marina, você me fez o homem mais feliz do mundo. De novo, naquela noite, deitados na cama, Gabriel conversou com a barriga ainda plana de Marina, fazendo promessas ao bebê que ainda era apenas uma ideia, uma esperança, um milagre em formação. Quando contaram para Dona Helena, a mulher chorou de alegria. Vou ser avó, ela repetia, abraçando a filha com força. Nunca pensei que viveria para ver esse dia. Augusto também ficou emocionado.
embora tentasse esconder atrás de sua postura séria de sempre. Mas Marina viu o brilho em seus olhos, a forma como apertou a mão de Gabriel com orgulho. A gravidez de Marina foi tranquila. Ela continuou trabalhando até o 7º mês, quando finalmente aceitou tirar licença. Suas alunas fizeram uma festa surpresa de despedida, com cartazes desenhados à mão e abraços apertados. "Prometa que volta, professora Marina", uma menina de 7 anos pediu, segurando sua mão. "A senhora é a melhor professora do mundo." Gabriel estava presente em todas as consultas médicas, em todas as ultrassonografias. Chorou quando ouviram o coração do bebê batendo pela primeira vez. Ficou maravilhado quando descobriram que seria um menino, e passou horas montando o quarto do bebê, querendo que tudo ficasse perfeito. Marina escolheu o nome: Rafael. Rafael Almeida. Um nome forte, bonito, cheio de significado. O parto aconteceu numa madrugada de primavera. Marina acordou com contrações às 3 da manhã. Gabriel entrou em pânico, correndo de um lado para o outro, pegando a mala que estava preparada há semanas, ligando para o médico, para Dona Helena, para Augusto. "Calma, amor", Marina disse, rindo apesar da dor. "Temos tempo." Mas Gabriel não conseguia se acalmar. Apenas quando chegaram ao hospital e Marina foi levada para o quarto, ele respirou um pouco. O trabalho de parto durou 12 horas. Longas, exaustivas, dolorosas horas. Mas Gabriel não saiu do lado de Marina um segundo sequer. Segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento. Quando finalmente Rafael nasceu, com seu primeiro choro ecoando pela sala, Marina sentiu que seu coração poderia explodir de tanto amor. O bebê foi colocado em seu peito, ainda coberto pelo vernix, os olhos fechados, as mãozinhas minúsculas. "Oi, meu amor", ela sussurrou beijando a testinha do filho. "Mamãe te esperou tanto." Gabriel estava ao lado dela, também em lágrimas, tocando delicadamente a cabecinha de Rafael. "Ele é perfeito", ele disse, maravilhado. "Igualzinho a você." "Tem seus olhos", Marina observou, vendo os olhinhos verdes se abrirem brevemente. As semanas seguintes foram de adaptação. Noites sem dormir, fraldas infinitas, amamentação desafiadora. Mas também de um amor tão intenso que Marina às vezes sentia que não cabia dentro do peito. Gabriel era um pai presente e dedicado. Acordava de madrugada para ajudar, trocava fraldas sem reclamar, cantava canções de ninar desafinadas que faziam Marina rir. Ele tinha reuniões importantes à empresa para administrar, mas sempre colocava a família em primeiro lugar. Dona Helena era a avó mais coruja que já existiu. Passava horas apenas observando Rafael dormir, maravilhada com cada movimento, cada som. Augusto, que nunca havia sido muito demonstrativo, derretia-se completamente na presença do neto. Quando Rafael completou 6 meses, Marina e Gabriel organizaram uma festa simples no jardim da mansão. Apenas família e amigos próximos. Jéssica estava lá, claro, agora acompanhada de um namorado sério. Dona Lúcia ajudou com os preparativos, tratando Rafael como se fosse seu próprio neto. Naquela tarde, enquanto observava todos reunidos, rindo e celebrando, Marina teve uma revelação. Sua vida tinha feito um círculo completo. Começara naquela mansão como uma funcionária assustada, e agora estava ali como a dona da casa, esposa amada, mãe dedicada, cercada por pessoas que amava. Gabriel se aproximou, Rafael nos braços. O bebê estava acordado, olhando ao redor com curiosidade. "Em que está pensando?" ele perguntou. "Em como a vida é surpreendente", Marina respondeu, pegando a mãozinha de Rafael. "Há 4 anos eu limpava essa casa. Hoje crio meu filho nela." "E você transformou essa casa em um lar", Gabriel disse, beijando sua testa. "Antes de você, era apenas uma casa grande e vazia. Agora está cheia de amor, de risadas, de vida." Marina olhou para o marido, para o filho e sorriu. "Você sabe o que é mais incrível? Não me arrependo de nada. Nem das dificuldades, nem dos medos, nem das lágrimas. Porque tudo me trouxe até aqui." Rafael começou a choramingar, e Marina o pegou nos braços, aninhando-o contra o peito. Gabriel abraçou os dois e ficaram assim por um momento, uma pequena família unida pelo amor mais puro. Os anos continuaram passando.
Rafael cresceu forte e saudável, uma criança alegre e curiosa que tinha o melhor dos pais. Ele tinha os olhos verdes do pai e o sorriso da mãe. Tinha a inteligência de ambos e um coração bondoso que derretia qualquer um. Marina voltou a dar aulas quando Rafael completou 2 anos, mas agora em meio período. Não queria perder os momentos importantes da infância do filho. Gabriel continuou administrando a empresa, mas sempre encontrava tempo para a família. Jantares em família eram sagrados. Finais de semana eram dedicados a passeios, brincadeiras, construção de memórias. Quando Rafael fez 5 anos, começou a fazer perguntas sobre como os pais se conheceram. Marina e Gabriel se entreolharam, sorrindo. Mamãe trabalhava para papai, Gabriel começou, e papai se apaixonou perdidamente por ela desde o primeiro dia. Mesmo quando mamãe entrou no quarto dele de surpresa e ele estava só de toalha? Rafael perguntou inocentemente. Marina arregalou os olhos. Gabriel, você contou isso para ele? Gabriel riu. Ele precisa saber a história completa. É divertida. É constrangedora. Marina corrigiu, mas estava sorrindo. E então vocês se casaram? Rafael perguntou. Depois de muitos medos, muitas inseguranças, muitas conversas e muito amor. Sim, nos casamos, Marina explicou. E foi o melhor dia da minha vida. Pensei que o melhor dia tinha sido quando eu nasci, Rafael disse, fazendo bico. Os dois foram os melhores dias. Gabriel se apressou em dizer, fazendo cócegas no filho. Mas você foi especial porque completou nossa família. Rafael riu satisfeito com a resposta. Naquela noite, depois de colocar Rafael para dormir, Marina e Gabriel foram para a varanda. Aquela varanda onde tanta coisa tinha acontecido, onde ele ouvira sua conversa ao telefone confessando sua atração, onde ele pedira para casar, onde haviam tido tantas conversas importantes. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou de repente. Gabriel a olhou surpreso. Do quê? De ter insistido em mim. De ter lutado por nós quando eu queria desistir. De ter tornado tudo isso tão complicado. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, fazendo-a encará-lo. Marina Almeida, não me arrependo de um único segundo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você e Rafael são minha vida. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Na verdade, provavelmente teria te pedido em casamento mais cedo. Marina riu com lágrimas nos olhos. Eu te amo. Tanto. E eu te amo infinitamente mais. Impossível, ela protestou. Vamos discutir isso quando estivermos velhinhos rodeados de netos, ele brincou. Netos? Ainda temos que passar pela adolescência do Rafael primeiro. Verdade, e já estou com medo. Os dois riram abraçados na varanda, sob o céu estrelado. Dona Helena viveu para ver Rafael crescer, para vê-lo começar a escola, para ouvi-lo chamá-la de vovó Helena. Faleceu pacificamente durante o sono, aos 72 anos, rodeada de amor e gratidão pela vida que teve. Marina chorou sua partida, mas também celebrou tudo que a mãe representou. Força, coragem, amor incondicional. Augusto continuou sendo presença constante na vida deles. Aposentou-se aos 68 anos, passando o comando da empresa completamente para Gabriel. Passou a dedicar mais tempo à família, a viajar, a aproveitar a vida que construíra. E Marina? Marina continuou sendo professora, continuou transformando vidas, continuou sendo a prova viva de que o amor pode, sim, superar qualquer barreira. Ela dava palestras em escolas, contava sua história, inspirava jovens a acreditarem que seus sonhos eram possíveis. Muitos anos depois, quando Rafael já era um jovem adulto cursando engenharia, Marina e Gabriel voltaram àquele banco no parque onde tudo tinha mudado, onde ele confessara seu amor e pedira sua mão pela primeira vez. Cabelos grisalhos agora emolduravam o rosto de Marina, e Gabriel tinha rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Mas o amor entre eles continuava tão forte quanto no primeiro dia. Talvez até mais forte, forjado por anos de companheirismo, desafios superados juntos, alegrias compartilhadas. Valeu a pena? Gabriel perguntou, repetindo a pergunta que fizera tantos anos atrás. Cada segundo Marina respondeu, apoiando a cabeça em seu ombro. Cada lágrima, cada medo, cada momento de incerteza, tudo valeu a pena. E eles ficaram ali, dois sobreviventes de uma história que começou improvável,
mas que se tornou a mais bela história de amor. Uma história de uma menina humilde que limpava casas e um homem rico que tinha tudo menos o amor verdadeiro. Uma história que provou que quando duas almas são destinadas uma à outra, nenhuma barreira é grande o suficiente para separá-las. Marina olhou para trás, para a jornada que percorrera. De empregada à dona da mansão, de menina assustada à mulher confiante, de filha cuidadora à mãe dedicada. E por trás de cada transformação estava Gabriel, seu amor, seu companheiro, seu maior incentivador. A vida deles não foi perfeita. Tiveram desafios, discussões, momentos de dúvida, mas sempre escolheram o amor, sempre escolheram lutar juntos. E no final, isso fez toda a diferença. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e cor-de-rosa, Marina e Gabriel se levantaram. De mãos dadas caminharam de volta para casa, para a mansão que deixou de ser apenas uma propriedade e se tornou um lar. Um lar construído com amor, respeito, parceria e a certeza de que, às vezes, as histórias mais improváveis são as que têm os finais mais felizes. E assim termina a história de Marina e Gabriel. Uma história que começou com um encontro embaraçoso, floresceu em um amor inesperado e se consolidou em uma família linda. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se intimida com diferenças, não desiste diante dos obstáculos. Uma história que nos lembra que todos merecem uma chance de ser felizes, independente de onde vêm ou do que possuem. Porque, no final, o que realmente importa não é o tamanho da casa onde vivemos, mas o tamanho do amor que carregamos no coração. E Marina e Gabriel provaram que quando esse amor é verdadeiro, puro e dedicado, ele é capaz de transformar tudo. Ele é capaz de vencer medos, superar inseguranças, derrubar muros e construir pontes. Eles viveram felizes? Sim, muito. Tiveram uma vida perfeita? Não, porque a perfeição não existe, mas tiveram uma vida cheia de amor, de propósito, de significado. E isso é tudo o que realmente importa. Rafael cresceu vendo o amor de seus pais como exemplo. Aprendeu que o respeito é fundamental, que a comunicação é essencial, que o amor exige trabalho constante. E quando chegou sua vez de se apaixonar, escolheu com o coração, sem se importar com diferenças superficiais. Porque seus pais lhe ensinaram que o amor verdadeiro vê além das aparências, além das contas bancárias, além do status social. A mansão que um dia foi palco do primeiro encontro entre uma empregada tímida e um patrão solitário, tornou-se o cenário de uma família que cresceu no amor. Os jardins que testemunharam o pedido de casamento viram também os primeiros passos de Rafael, suas brincadeiras de criança, suas festas de aniversário. E Marina, olhando para trás em sua jornada, sabia que não trocaria nada, nem as dificuldades, nem as lágrimas, nem os medos, porque tudo fez parte do caminho que a levou até ali. Tudo contribuiu para que ela se tornasse a mulher forte, realizada e feliz que era. Gabriel também olhava para trás com gratidão. Gratidão pela insistência de seu coração em não desistir de Marina. Gratidão por ter encontrado alguém que o amasse não pelo que tinha, mas por quem era. Gratidão por uma vida compartilhada com significado, propósito e amor genuíno. E assim, sob o céu estrelado que testemunhou tantos momentos importantes de suas vidas, Marina e Gabriel renovaram silenciosamente suas promessas, de continuar amando, de continuar lutando, de continuar construindo todos os dias a história de amor mais bonita que poderiam imaginar. Uma história que começou improvável, floresceu inesperada e se consolidou eterna. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o primeiro encontro constrangedor, o pedido de casamento, o nascimento de Rafael. Queremos saber qual momento ficou gravado em seu coração. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que todos merecem uma chance de ser felizes. Compartilhe esta história com alguém
que precisa acreditar no amor novamente. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer seu coração bater mais forte. Até breve.